Olá, meu nome é Emeline Santiago e a gente está hoje aqui no canal da Usinaria para falar um pouquinho com Marcelo Catuso e entender como funciona a usinaria. Miriam, é um prazer ter você hoje como convidado. Geralmente sou eu que faço esse papel, né, de entrevistador. E, cara, o que que é a usinaria de fato? A usinaria é um ecossistema, tá? Ela foi pensada para que profissionais da minha faixa etária, da minha faixa de idade, então 40 a mais, né, pudessem, de forma organizada, entrar no mercado digital, entrar no mundo digital. Hoje a gente vê muitas pessoas vendendo seus produtos digitais, vendendo um mix de produtos, e eu sei que o pessoal da minha geração tem essa dificuldade. Eu tenho um pouco mais de facilidade porque eu sou empreendedor, né, eu sou um empresário. Então, desde os 19 anos que eu empreendo, então eu já tenho algum conhecimento do ponto de vista do que é ir para uma terra desconhecida. Eu trato sempre que empreender é ir para uma terra desconhecida. Isso quer dizer, faz comparativo, por exemplo, com as pessoas na Europa olhando para o novo mundo e falando, pô, é possível a gente ganhar dinheiro naquele lugar, tem pessoas lá que estão ficando ricas. Como a gente faz para ir até lá? Então, empreender é se mover a esse desconhecido. Eu preciso me organizar financeiramente, eu preciso comprar essa passagem, embarcar nesse navio, né? E esse navio, você não é o piloto do navio, você é a pessoa que está indo para a terra desconhecida. Aí você vai chegar lá e você vai encontrar desafios, você vai encontrar indígenas, você vai encontrar terras a serem desbravadas e para então também usufruir, né, do ouro, daquilo que é de uma nova oportunidade de vida, né? Então a usinaria ela promove esse empreender no mundo digital. É isso que a gente tem como proposta aqui nessa empresa. Entende? E quando você fala em empreender no mundo digital, você acredita que dê para empreender no mundo digital sem olhar para o mundo físico? Ó, essa pergunta é excelente. Não tem como, tá? É uma ilusão a gente achar que as coisas não acontecem no mundo físico, é tudo digital. Não é. As relações das pessoas, a gente falando aqui, a gente está no mundo que eu falo que é o 3.0, é o tridimensional, né? Então, para eu ir para o 4.0, que é o digital, e eu gosto de ter essa referência para ilustrar esses dois universos, mas que as relações entre os indivíduos e o trabalho de fato, ele é exercido no ambiente de três dimensões, no físico. Então não tem como. Essa acaba sendo uma ilusão que a internet, que a rede social acaba entregando para a gente. É que as coisas são simples, mais fáceis, e na realidade é um trabalho como qualquer outro. Exato, acredito dessa forma também. E pensando nisso, quando você fala do digital, existe o físico e existe o online. Uhum, Ambos têm que caminhar em conjunto. perfeito. E mantendo sempre o comprometimento de ter um bom trabalho, afinal a gente está no digital, mas lidando com pessoas, né. A partir daí a gente tem inúmeras formas de trabalhar e desenvolver isso para entregar para o cliente. Seria uma consultoria, seria uma assessoria, seria algumas coisas empreendendo no digital. Uhum. Hoje, como consultoria, voltado para o digital, de uma forma mais acessível para mais pessoas, de que forma que a usinaria e o Marcelo entenderia que funciona? Antes de responder a sua pergunta, eu quero contextualizar uma coisa muito importante, né? Você falou sobre a consultoria. Então, o que eu quero contextualizar? A partir do começo desse ano, as pessoas têm visto um movimento um pouco mais contundente ou com uma frequência maior das minhas postagens na internet. Então, algumas pessoas vêm perguntando: Ah, Marcelo, você virou coach? Não, não virei coach. Ah, Marcelo, você saiu da sua empresa? Não, eu não saí da minha empresa, eu continuo tendo essa empresa de manutenção de refrigeração industrial juntamente com o meu sócio. Ah, Marcelo, o que que você está fazendo? Na realidade, o que vocês estão vendo é um movimento organizado de entrada na internet. Então, para que eu pudesse organizar a minha entrada na internet, eu fiz um planejamento. Então, eu tratei isso como um empreendimento, como um apêndice da minha empresa atual hoje. E nesse planejamento, o que que eu observei? Que essa minha oportunidade de entrada, ou esse momento de entrada organizado,
outras pessoas também haveriam de ter a mesma necessidade que eu tenho de se, de se promover no digital. Então não é utilizar o Instagram, ou um TikTok, ou o Facebook, é, de forma a colocar um conteúdo ah, Sem um propósito específico. sem um propósito específico. Exato. Quando a gente fala de organizada, entrada organizada, é que as coisas devem ter um propósito. Tudo aquilo que eu vou fazer tem que ter um objetivo. A forma com que eu vou aparecer tem que ter um objetivo. Aquilo com que eu vou falar tem que ter um objetivo. Que eu vou fazer tudo isso para quê? Vender um produto. Se eu vou vender um produto, que produto eu vou vender? É um produto físico? Pode ser um produto físico. É um infoproduto? Pode ser um infoproduto. Mas é um único produto? Ou é um produto físico? Ou é um produto? Ou são um mix de produtos? Então, tudo isso tem que ser organizado para que a gente consiga atingir um objetivo, né, que é, de fato, ter uma receita vinda das ferramentas, ou melhor, dessa parte que é uma parte somente, né, que é o mundo digital. Exato, até porque o mundo digital ele é um meio, não um fim. Quando a Perfeito. empresa ela começa de uma estrutura física, existe um CNPJ, existe funcionários, existe tudo isso, e o digital é um meio, né, de entregar o conteúdo que você precisa definir e embalar ele da melhor forma para chegar para o cliente, Ok, né, vamos pensar dessa forma. é isso mesmo. E eu vou interromper você, porque eu acabei até fugindo da pergunta inicial que você fez sobre consultorias. Exatamente. É que eu usei uma parte para ilustrar e agora eu trago a questão da consultoria. Eu já sou consultor há muito tempo. Na realidade, eu comecei minha carreira consultiva lá em 2012, onde eu atendia uma empresa sucroalcooleira, né? A indústria ela tinha uma capacidade de moagem de 9 mil toneladas por dia, a matriz tinha 30 mil toneladas, para a gente entender a diferença da onde que eu estava inserido como consultor. Nós éramos consultores em loco, 4 consultores inicialmente, e eles tinham um problema que era, eles tinham a área de plantio, eles tinham as ferramentas, os veículos, tinham a capacidade de moagem e não conseguia bater a meta das 9 mil toneladas. Por que eles não conseguiam fazer isso? Então, a empresa de consultoria da qual eu era um dos sócios, eu era um sócio novato, na realidade, mas foi eu que abri o negócio, né? Então tive essa oportunidade de fazer esse fechamento comercial e esse é um dos meus pontos fortes, a estratégia comercial, a organização técnica nesse sentido. Mas a gente no final do projeto, né, depois de um ano trabalhando, a gente conseguiu fazer com que toda essa operação ela conseguisse bater as metas de moagem, ou seja, a indústria trabalhando em consonância com a parte agrícola, que trabalhava em consonância com a manutenção. Eram esses os 3 eixos principais desse projeto. Todo processo consultivo ele tem um começo e um meio e um fim. Então, eu só dei consultoria para empresa grande nesse tamanho? Não. Tem empresas menores que também ainda prestam consultoria. Então, eu já trabalhei com oficina mecânica, oficina automotiva, com loja de roupa. Já trabalhei também com empresas que fazem prestação de serviço com instalação de calhas, por exemplo. Então, esses são alguns dos exemplos com quem eu trabalho ou já trabalhei com consultoria. E o que a consultoria faz? Ela vai olhar para o fluxo, olhar para o processo, como aquele profissional, aquela empresa desempenha suas atividades, qual a forma com que ela organiza todas as suas rotinas administrativas, como que os líderes tomam as decisões para entender o que a gente pode melhorar. Então, o consultor, ele não precisa saber de fato sobre a operação em si, a parte técnica operacional. Isso cabe a um gestor dessa operação, ao dono da empresa. Ao consultor cabe entender como é que ele está, qual é a espinha dorsal disso. Então, vem muito a calhar nesse sentido a minha formação de engenharia de produção. E ela se desenvolve, interessante porque ela se desenvolve metodologicamente nesse sentido de alinhar processos e procedimentos. E é isso que eu trago hoje para os meus clientes. Ah, então você, de uma certa forma, a consultoria seria definir os processos, resumindo assim para a gente conseguir assimilar. Uhum. Seria construir os processos e encontrar a melhor forma de fazer com que ele seja feito de forma rápida e com custo baixo. É Vamos exatamente pensar dessa isso. forma, seria isso? Exatamente isso. Então, se a gente for pensar que é de forma rápida, com custo baixo, estou pensando da forma mais eficiente possível.
Sim, Então a gente tem que pensar nisso. E uma cabeça, é, é, ela vai pensar com maior dificuldade. Duas cabeças facilitam o processo de resolução de problemas. Então a consultoria, ela trabalha junto com o gestor, junto com o empresário, na realização de uma determinada tarefa. Pode ser corrigir uma rota, pode ser empresa com dificuldade financeira, dificuldade comercial, alguma dificuldade estratégica, ou ela pode estar pensando em preciso me inovar, eu preciso evoluir. Agora eu estou numa condição estável, para onde é que eu não estou olhando? Então eu chamo profissionais para que me ajudem a olhar para onde eu não estou olhando, né? exatamente. Eu pergunto dessa forma porque, assim, eu também cursei engenharia de produção, né, como Uhum, você já sabe. sim, Amo essa questão de processo, definir processo, entender como que funciona, independente da área, mas eu acho que é bem único essa questão de o importante são processos. uhum, Porque quando você unifica os processos, você define que existe uma sequência e você pode sim, como você acabou de falar, olhar para outro mar de oportunidades. é isso Porque mesmo. quando você começa a olhar para as pequenas coisas que estão dando errado, então é coisa que com a consultoria, aí depois a gente vai falar mais sobre assessoria e mentoria também, Uhum, eu acredito que definindo o processo inicial e partindo sempre do financeiro, porque o foco sempre é o é dinheiro. verdade. Isso a gente pode, fugir, porque existe N maneiras de direcionar, mas o foco é o financeiro. Uhum. Perdas e ganhos, o propósito é o ganho. Exatamente, o propósito é o ganho. Você tem uma estratégia assim de contenção, de diminuir as despesas, né, baixar os custos para que a operação dê um resultado financeiro melhor, mas isso é uma opção estratégica, Sim, né? Ela cabe na maioria dos negócios? Na maioria dos negócios. Em outros negócios, eh, a força de combate está em você avançar, né? sim. Então você tem aqueles gastos muito grandes no começo e aí você avança com maior rigor para depois você aparar as arestas e permanecer em equilíbrio. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, do ponto de vista estratégico, existem N possibilidades de você fazer um planejamento para atingir determinado objetivo. Cada gestor faz de uma forma diferente. Cada gestor, cada planejador tem a sua própria visão de mundo para construir um plano. E a pergunta que fica é: qual é o plano melhor para realizar isso? Ninguém sabe. Mas na realidade, você só vai saber qual foi o resultado que você teve. Então, o objetivo de você fazer um plano estratégico bem organizado antes é para diminuir as possibilidades de erro, ou melhor, aumentar as possibilidades de resultado, para que você compreenda como é que o seu plano foi feito. Isso não é uma novidade, né? A administração, a própria engenharia traz o conceito do PDCA. Eu vou planejar, eu vou executar, eu vou analisar aquilo que eu fiz e vou reajustar. Isso acontece de forma natural e eterna, ad eterna, dentro de qualquer empresa, de qualquer instituição e de qualquer planejamento de um empreendimento, né? E mirando sempre no que você falou no dinheiro, né? Mas no objetivo proposto desse empreendimento. Esse empreendimento pode ser construir uma casa, por exemplo, né? Se a gente trazer para uma outra forma de ver o mundo. Então eu tenho os recursos, eu organizo, faço um projeto, faço uma planta, mas nem tudo aquilo que eu estou executando deu certo. Às vezes eu vou executar uma operação e naquele dia que eu planejei para construir a casa, choveu. Então eu pensei que eu ia executar aquela obra em um ano, na realidade aquela obra foi em um ano e meio. Isso acontece com frequência. Sim. É porque não foi previsto no planejamento? Não. É porque existem coisas que acontecem fora do planejado e aí existe uma capacidade, uma necessidade de você poder ter que se reorganizar para resolver aquele problema. E isso tudo para ilustrar que ir para o digital é a mesma coisa. Isso tudo que eu descrevi para você são todas as minhas experiências como gestor, como empresário, nesses 21 anos de carreira profissional nesse sentido, e aquilo que eu aprendi. E para o digital, você vai encontrar os mesmos tipos de problema, né? Então, só que o mundo é diferente. Então, é só uma questão de se reorganizar. Como a gente se reorganiza, então? Como a gente apara as arestas? A gente chama para a gente profissionais que já estão nessa esteira já há algum tempo, já têm resultados concretos. Exatamente. E Marcelo, a gente já falou um pouquinho sobre consultoria e eu queria entender mesmo como que funciona tanto a assessoria e a mentoria, Uhum. que eu sei bem que você já tem essa experiência a respeito disso.
Melina, é o seguinte, né? A gente ouve falar muito sobre essas diferenças de consultoria, assessoria e mentoria. Então é importante de forma genérica, né? E essa aqui não é uma definição acadêmica, mas é uma definição de que a gente consiga entender de forma mais simples. A consultoria, ela vai fazer junto com o empreendedor, como eu já disse. A assessoria, ela faz pela outra pessoa. Sim, Então, por exemplo, a gente pode pensar em uma assessoria de imprensa. Uma assessoria de imprensa, ela vai cuidar 100% das questões relacionadas à imprensa e ela vai, inclusive o texto, a criação do texto, a elaboração, e vai entregar o texto pronto para você falar. Então, ela fez tudo isso, tomou as decisões sobre o que você deveria fazer e você simplesmente faz. Né? Ou um assessor, ele deixa tudo pronto, tudo organizado, ele fez tudo por você para você não precisar fazer. Você só faz aquilo que é a sua responsabilidade em toda essa operação. Certo? Então é um processo decisório, você terceirizou para assessoria. Na consultoria, não. Não é assim que funciona. E na mentoria, você tem um profissional que é do segmento, né? Ela tem aquela especialização e tem também a experiência de vida. Lá no começo eu disse para você que eu fui consultor de diversas áreas. sim. Por quê? Porque eu olho para o processo, para o fluxo. Diferente do mentor, que ele já tem experiência na área. Então você vai ter uma pessoa que tem uma capacidade técnica, uma vivência naquela área, para poder exponenciar as capacidades daquele empreendimento, por exemplo. E geralmente é uma pessoa mais velha que vai ser um mentor de alguém. Entendi. Aí dentro disso a gente tem, se encaixa para quem quer empreender de inúmeras formas, Uhum, inclusive falando sobre empreender. O que que outras dúvidas também, o que claro. que é empreendedor, a Uhum. diferença entre empreendedor e empresário? A diferença é, mais uma vez, lembrando que essas são minhas definições para que a gente consiga entender de forma simples. Sim, O empresário, melhor, o empreendedor é uma questão de perfil. Tá? Ele é um perfil de alguém que tem uma ambição de ir a essa terra desconhecida, ok? sim, Então ele precisa ter essa vontade de e essa coragem de desbravar um mundo novo. O empresário já não. O empresário é aquele que detém um patrimônio de uma empresa. Ele tem uma empresa. Por exemplo, um herdeiro. O herdeiro, ele tinha só agora, né, teve esse ativo herdado e agora ele tem que administrar. Ele é um empreendedor? Não. Ele estava indo em busca do desconhecido, tem esse espírito desbravador? Não necessariamente. Só que agora ele tem um patrimônio, é dele. Então ele é um empresário, ele tem uma empresa. E naturalmente, agora ele tem que ter as características, ou contratar alguém que tenha características para que ele administre essa empresa, esse ativo, né? Se é um ativo, é aquilo que tem um valor positivo, né? Mas da melhor forma possível, tá? Então essa, para mim, as diferenças entre esses dois perfis. Agora, quais as características que diferem esses dois perfis? O empreendedor, ele tem esse perfil de ir a um mundo novo, ir em busca de uma terra desconhecida, para ter algum ganho significativo. Ele tem que ter um bom senso de entender que não é simples essa jornada, essa caminhada, e é uma caminhada, não é algo que se constrói do dia para a noite, e é essa comparação que eu faço com o digital, não se constrói nada do dia para a noite, tá? Como em qualquer tipo de empreendimento nessa vida, qualquer trabalho. Né? Você quer ir para a vida profissional, você vai para uma faculdade, faculdades são 4 ou 5 anos, né? Outras faculdades estão tempos maiores. Por sim. exemplo, a especialização médica. Existe ter um comprometimento, né. Fenomenal. Exatamente. Você precisa de um comprometimento, isso é característica do empreendedor. Acaba sendo do empresário também, mas do empreendedor. Só fechando o pensamento das características, você precisa também ter humildade de entender que você vai errar, né? E a tão falada palavra resiliência, de entender que na hora que você cair, você se obriga a se levantar e continuar a caminhada. Então a resiliência vai fazer com que a gente permaneça nessa caminhada até atingir o nosso objetivo. Eu acho que essas são características importantes. E para fechar esse pensamento, a gente tem a característica de unificação ou de união de grupo, porque nada se faz sozinho. Nos meus 21 anos como empreendedor, já estou com 40 anos, empresário, e hoje com uma empresa consolidada já há 7 anos, o que eu vejo é nada se faz sozinho, é impossível fazer as coisas sozinho.
Exatamente, concordo plenamente, até porque é um bom exemplo que eu li há um tempinho atrás, é aquele livro Oceano Azul, Uhum, que existe um oceano de possibilidades, só que nesse oceano existe um oceano de parcerias e pessoas que você pode tanto ajudar, né, vamos pensar, não ajudar, mas, auxiliar num ecossistema maior, que eu uhum. acredito que a partir daí a gente consiga crescer, entender que todo mundo está no mesmo percurso. Perfeito. E nesse mar de oceanos de possibilidades, a gente tem pessoas de diversos tipos de perfil, né, ou perfis que circundam ou que fazem parte desse ecossistema. E já fazendo essa contextualização com o perfil de um empresário, o que esse perfil de empresário precisa ter? Ele precisa ter um perfil de controlador, é um controller, alguém que vai gerenciar recursos, é alguém que vai ser detalhista em cuidar de processos, em cuidar de pessoas, em olhar para os detalhes da operação. Dentro de um ecossistema, você encontra pessoas de vários tipos de perfis. Pessoas que estão dispostas a ir a uma terra desconhecida, pessoas que não estão dispostas, pessoas que são detalhistas, pessoas que são mais desorganizadas. E a grande dificuldade de você criar um empreendimento é você organizar todos esses perfis alinhados em busca desse objetivo. Exatamente. Até porque, assim, cada ser humano é de uma forma. Uhum, Então, eu acredito que cada um se encaixando naquilo que realmente vamos partir do princípio de gostar. Eu gosto de descobrir, eu gosto de fazer, como eu já falei, a questão dos processos. Então, você descobrir e orientar de forma correta quais são as particularidades de cada um, o problema é que hoje em dia a gente acaba se perdendo em padrões. é Ah, porque verdade. você tem que ser padronizado, beleza. Porém, existe a particularidade de Uhum, cada um para poder se colocar no processo, é verdade. enfim. Mas esse ponto que você traz é fantástico. Por quê? Porque se cada pessoa tem um perfil diferente e existem então padrões diferentes e você tem uma obrigação até certo ponto de se comportar de uma forma padronizada, mas em escala, né? Vamos pensar dessa forma. Como a gente resolve esse problema? Por exemplo, onde eu quero chegar? Quando eu vou começar um empreendimento na internet, me colocar publicamente, eu faço isso como? Eu já vou fazendo de qualquer jeito? Eu tenho que me preocupar com o meu cabelo? Eu tenho que me preocupar com a minha roupa, com a forma com que eu vou falar, com o meu sapato, com a minha meia, com o meu terno, com o meu óculos, com a barba? Eu tenho que fazer isso? Tenho. Então, todas as pessoas que vão fazer isso, elas têm que fazer isso? Tem, todas. Todos vão fazer da mesma forma, usar as mesmas roupas e fazer do mesmo jeito? Não. Aí está a individualidade. E aí, nesse outro contexto, que está uma espinha dorsal de organização para que a gente consiga fazer isso da melhor forma possível. Tá? E um outro ponto é, como é que a usinaria resolve esse problema de inúmeras possibilidades de trabalho, inúmeros perfis de profissionais? Trazendo esses profissionais e utilizando os diversos expertises, né, ou as especialidades de cada uma dessas pessoas, e também utilizando da vantagem de ter diversos tipos de perfis para orientar essa estratégia de entrada organizada no mundo digital. Tá. O que eu quero dizer? Nós temos profissionais que não são. Não, eu não estou sozinho nesse barco, certo? Então, eu tenho profissionais, por exemplo, que manjam de rede social, que manjam de edição de vídeo. Ou vão melhorar isso. São especialistas nisso, né? Exato. Que são especialistas e sabem fazer muito bem as suas atividades. Dentro desse grupo tem advogado, então tenho gestor de empresa, eu tenho analista financeiro, eu tenho consultor de vendas, tem também a consultoria de imagem, a consultoria de comunicação e oratória, a questão do planejador de marketing, a equipe de marketing digital que está alinhada ao impulsionamento das campanhas e da venda dos infoprodutos. Então, todos esses profissionais, cada um tem a sua especialidade. Estou fazendo tudo sozinho, nem sou o dono de todo o conhecimento do mundo, é impossível, como disse para vocês.
Então, a gente resolve esse problema trazendo e se apoiando em profissionais de cada uma das áreas com que a gente precisa se desenvolver. E Marcelo, você comentou que tem uma empresa, né, já consolidada no mercado, e de que forma você acredita que ela pode sair do 3.0 para o 4.0 hoje em dia? É bastante interessante essa sua pergunta, Emeline, porque consigo explicar como tudo começou. A CCS, ela até que demorou um pouco para ir para o digital, né? Mas como é que eu vou levar um processo de manutenção de refrigeração para o digital? Então, vou seguir um pensamento de que eu posso ensinar outras pessoas a ter uma empresa organizada. Muitos técnicos de refrigeração, eles ganham dinheiro no verão, né, na sazonalidade, onde que todo mundo tem que instalar ar-condicionado, então a demanda aumenta muito, é assustadoramente, em detrimento de uma demanda de inverno que é quase inexistente, né? A minha operação, ela é uma operação extremamente equilibrada. Nós temos contratos de manutenção, nós organizamos uma empresa em que, desde da sua concepção, ela já foi pensada para ser equilibrada. Ah, e nesse sentido, ela já nasce muito bem organizada em seu sistema de gerenciamento, certo? Então, hoje, essa operação se divide em duas responsabilidades principais: a minha, comercial, e a do meu sócio, que é administrativa e operacional. Então, a gente divide muito bem as responsabilidades e um não interfere no departamento do outro. Então, isso é uma característica muito adulta do ponto de vista, né, ou madura do ponto de vista da gestão dos negócios, porque nós dois somos donos, ao mesmo tempo que cada um tem a liberdade, claro, dentro de um planejamento, de tomar as próprias decisões. Ou seja, no comercial, quem decide quem contrata sou eu, e no operacional, administrativo, quem decide quem contrata é ele. Então, essas prerrogativas, elas têm as suas diferenciações. Do ponto de vista estratégico, diretivo, ou seja, para onde a gente vai, qual é a direção do negócio, a gente senta e resolve em conjunto. Tá? É assim que funciona a divisão e atribuições de tarefas. Tá? Então, como foi decidido que a gente precisava se movimentar e ir para o digital, mesmo porque o que nos impeliu a isso foi a dificuldade de eu encontrar mão de obra para crescer. Então, eu tentei de várias estratégias, de trazer gente, de treinar pessoas aqui dentro, escola de capacitação de profissionais. Eu montei minha própria escola, não, mas tem uma parceria lá em Sorocaba, né, um profissional que trabalha junto com a gente, que montou a própria escola, e os profissionais que buscaram essa escola, né, de graça até, foram profissionais que não tinham como entrar no negócio. Por exemplo, não foram jovens e foram profissionais autônomos que já ganhavam, já tinham a forma de ganhar sua própria vida, queria só especializar um pouco de conhecimento. Então, essa estratégia que muito se fala de ter uma escola no meu segmento para poder crescer a mão de obra, é, ela não funciona, né? Porque o jovem ele quer outra coisa, ele não quer isso, ele tem a vivência do digital muito mais visceral, ele já nasce dentro disso. Sim. Então, a gente trabalhar em operações mais braçais, que é a manutenção de ar-condicionado, ou a mecânica automotiva, ou o eletricista de manutenção, né? Hoje está ficando distante disso, e a gente vê essa escassez de mão de obra. Então tá, então como que eu vou crescer a minha empresa se eu não tenho uma mão de obra de qualidade? Por mais que eu pague mais que o mercado, por mais que eu tenha um plano de saúde familiar, por mais que eu tenha também benefícios como vale alimentação que outras empresas do meu segmento não têm. Então, como que eu resolvo esse problema? Ah, o que que eu tenho então? Vamos olhar para o que eu tenho. Eu tenho uma empresa organizada, uma empresa que ela, de verdade, ela saiu do investimento inicial de R$ 10.000, né? E fatura mais de 1 milhão por ano, né? Então, de forma organizada. Ah, Marcelo, o que significa faturar mais de 1 milhão por ano? A gente pode organizar esse pensamento em um outro momento, um momento mais técnico, tá? Mas, em síntese, faturar em média R$ 83.000 por mês. E faturamento não é lucratividade. Você tem que pagar imposto, você tem que pagar suas equipes, você tem que comprar material, você tem que manter a empresa Caminhando. organizada e caminhando.
Então, toda essa experiência que a gente tem como empresário hoje, eu falo a gente porque somos eu e meu sócio Jader, eu sei que estou monopolizando a conversa aqui, né? Mas para que eu consiga ilustrar melhor. Essa experiência de trabalho em conjunto, aliado, ou melhor, alinhado à consultoria, ela me dá ou nos dá um diferencial muito grande. Eu sei como funciona uma empresa no contexto 3.0, essa realidade nossa das três dimensões, uma experiência bem sucedida, organizada do começo ao fim, e é difícil você ter, eu sei como consultor, por conhecer várias empresas, é difícil você ter empresas que se organizaram desde o seu primeiro dia de nascimento em um software de gestão e aquelas informações dentro do sistema serem exatamente ou verdadeiras, exatamente não, mas verdadeiras, então serem exatas, nesse sentido que eu quero trazer, né, serem exatas. Então, se você precisar fazer uma cariação hoje do ponto de vista bancário, o que tem no banco, nas contas, é o mesmo que o sistema fala como verdadeiro? É. Então, essa conciliação, é difícil você ter hoje empresas que têm microempresas, tá? Microempresas, micro e pequenas empresas que têm esse nível de controle da sua operação. Nós temos. E a usinaria, ela já nasce com essa mesma escola. Então, esse é o nosso grande diferencial. Do ponto de vista consultivo, muitos empresários, já vi muitos empresários, o cara fala para mim em um momento assim, cara, mas você não tem uma empresa, você não sabe como é que é. Então, tenho certeza absoluta que essa prerrogativa não me cabe hoje, porque eu tenho sim, né? A gente sempre soube fazer, sempre soube organizar, mas hoje sim se constitui como uma empresa sólida. Sólida porque a gente paga nossas contas, tem a lucratividade. Eu e meu sócio temos salário desde o começo da empresa, ou seja, a empresa é uma pessoa, eu sou uma outra pessoa, o Jader é uma outra pessoa, cada um dos funcionários, dos colaboradores são outras pessoas. Então, cada um tem a parte que lhe cabe. E a empresa tem a outra parte dela, né, que entra lucratividade, reinvestimento e etc. Tá? Então, isso é muito é, é, organizado dentro da nossa filosofia empresarial. Tá? Exatamente. E entrando nessa questão, eu acredito que como testemunha, né, presente, trabalhando com inúmeras empresas também e dando a importância daquele micro lançamento. A gente consegue enxergar, eu falo justamente porque eu acompanhei algumas coisas, alguns processos da empresa do Marcelo e fico embasbacada com a questão de lançamento. Porque você coloca a importância, porque você precisa lançar, você precisa dessa questão da microempresa começar de maneira correta. E realmente a CCS é uma empresa que, na hora que eu vi os lançamentos, inclusive que o Marcelo falou, juntamente com o Jader, O rigor de detalhe é o muito grande. rigor de detalhe, a importância de cada detalhe que realmente precisa ser feito, que a gente tem dificuldade hoje em dia de encontrar nas empresas bem maiores. Talvez isso até que impeça as empresas de crescer, porque se você começar da maneira correta, o pulo de crescimento é muito mais rápido do que você começar de forma errada. E a primeira coisa que você até comentou, a questão do sistema. Um sistema correto, atualizado e acompanhado é primordial, porque a partir dali você impede erros, e você consegue fazer estratégias específicas para um crescimento, porque você Perfeito. já sabe atualmente o que vai acontecer. E não é uma coisa que você precisa esperar, eu vou esperar até o final do ano, porque geralmente as pessoas Uhum. falam, ai, vou esperar o final do ano para ver quanto que foi o rendimento. Não. Você consegue, com a riqueza de detalhes que a CCS tem, eu percebo que você consegue tomar uma atitude em 15 dias. E interessante o que você falou, Emelina, porque assim, ó, todas as nossas informações, elas estão ao alcance do celular. É tudo na rede. Nosso sistema é online, tudo que é escaneado e é colocado no Drive, né, no Google Drive. Então eu consigo acessar qualquer informação de qualquer profissional meu, seja informações pessoais, informações das operações, né, como um relatório, enfim. Então toda essa dinâmica de organização ela já é uma contextualização da entrada no digital.
Por quê? Para você entrar no digital, você sempre vai precisar de uma plataforma. E você sempre vai precisar ter rotinas organizadas de postagem de informações, de você se comunicar com o seu cliente, de você, das inúmeras plataformas disponíveis. Uma plataforma é o Instagram, a outra é o Facebook, a outra é o TikTok, a outra plataforma é o seu sistema de gerenciamento financeiro, o seu ERP, a outra plataforma é o seu sistema de gestão do seu infoproduto, como a Hotmart, por exemplo, ou como a plataforma da Usinaria, que tem uma plataforma própria. Outra plataforma que você tem é o Mercado Livre, então você precisa aprender sobre cada uma delas, como cada uma delas funciona, e ter a constância de organizar a nível de detalhe de verdade, e de um detalhe cuidadoso e cauteloso, para que você tire o melhor proveito de cada uma dessas plataformas. Então, se eu pensar aqui, o que é o digital? É que é um pensamento de que eu preciso me locomover nessas plataformas. Parte dessas plataformas promovem que eu me movimente com a minha imagem. Isso me exponencia tudo que a gente adquiriu ao longo do tempo. Só que esse rigor de detalhe de controlar uma operação e permanecer uma frequência e um hábito de controle é que vai fazer, ou melhor, foi o que fez que nós chegássemos a um resultado equilibrado. Tá bom, com que propriedade eu falo isso? Quando nós começamos dentro do segmento de ar-condicionado, nem eu, nem meu sócio éramos técnicos de ar-condicionado. Então, como que a gente consegue ter um resultado melhor que tantos outros técnicos de refrigeração? É que nós somos especializados em gerenciar processos e procedimentos, em aprimorar esses processos e procedimentos. Então, a gente contrata mão de obra especializada, aprende com ela, replica o conhecimento dela nos nossos outros profissionais e a gente faz o que com que e a gente faz com que as nossas estratégias sejam mais assertivas. É isso que a gente faz. E uma coisa importante para eu contextualizar: o meu perfil é um perfil de empreendedor e também eu sou empresário. Só que o meu perfil não é de controlador. Quem é o perfil de controle na empresa é o meu sócio. Então é alguém extremamente rigoroso, extremamente detalhista em todo o gerenciamento da operação. E isso é o que fez toda a diferença. Então, uma coisa é você olhar para o empreendimento, ir a uma terra desconhecida. Outra coisa é pilotar o barco. Pilotar o barco é essencial. Precisa ser um empreendedor? Não. Essa é a vantagem de você trabalhar com alvenaria. A gente é muito organizado. A gente tem sistema de gerenciamento. A gente tem profissionais especializados, né? Se eu continuasse a fazer um comparativo, se minha operação é um barco, a gente tem piloto, a gente tem os caras que remam, o cara que toca o tambor, e essas coisas chegam num rumo na onde a gente quer. A gente vai enfrentar tempestade? Vai, mas tem um especialista em tempestade. A gente vai enfrentar onda? Vai, mas tem um especialista de onda. Então a gente vai chegar junto na terra firme. É isso que a gente vai fazer como operação, porque a gente já fez isso como operação. Chegar no objetivo final, né, no que foi definido e Exatamente. desenhado para cada característica de quem chegar à usinaria. Perfeito, é exatamente isso, Emily. É isso que o profissional, o parceiro que chegar aqui, vai encontrar. Cabe a que tipo de profissional? De verdade, ao profissional que já é consolidado. A usinaria ela nasce olhando para essas pessoas que já têm uma experiência de vida, né? Por quê? Porque esse ecossistema em que eu me alimento da experiência do outro, da especialidade do outro, ele vai funcionar quando o outro tem essa experiência de vida para agregar. Então essa é a minha visão hoje. Pode ser que ela mude amanhã e que realmente a nova geração e o olhar do novo ele faça diferença para essa operação? Pode ser. Mas no contexto daquilo que foi pensado para que tipo de público ou demanda que atende isso, ela foi pensada para mim, para o meu sócio, né, para pessoas como eu, que já têm esse tempo de vida, de experiência de trabalho e um acúmulo entre derrotas e vitórias já um pouco mais consolidado.
né? Então, esse foi o meu pensamento quando eu me movimentei nesse segundo nível. E os nossos produtos hoje já estão sendo lançados, já estão sendo lançados na internet para os nossos públicos alvos específicos. Alguns públicos relacionados a CCS, né, que quem vai receber essa informação são técnicos, são engenheiros de manutenção, então não é todo mundo que absorve isso, né, não é possível, porque as ações hoje publicitárias de lançamento, né, de impulsionamento, que é o tráfego pago, ele seleciona muito bem os públicos. Então, isso não chega a todo mundo. Isso chega só a quem a gente quer que chegue, né? Não, é uma entrega específica, É né? uma entrega específica, né? Então, aí alguém pode perguntar: ah, tá, Marcelo, então você tem alguém no grupo de vocês que já tem uma experiência específica já consolidada, que vive no digital? Temos, né? Não adianta eu criar todos esses recursos se eu não tivesse esse especialista. A gente tem para cada tipo de contextualização. E é interessante que é o seguinte: aquele especialista que faltar nessa operação, a gente vai lá, busca e traz para dentro. Não tem problema nenhum. A gente não é o dono da verdade. Na realidade, o que eu sei sobre as verdades é que cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua e a gente precisa encontrar dentro da realidade aquela frequência de verdades onde todo mundo se alinha. Então eu tenho aqui organização, honestidade, capacidade técnica e infraestrutura, ou melhor, estrutura para suportar tudo isso. Ok. Respondi as suas perguntas, Emeline? Todas respondidas, minhas dúvidas, e daqui para frente terão muito mais, porque cada profissional que chegar vai ser uma experiência diferente, e é isso. É isso. Meline, muito obrigado pelo convite de ter organizado todo esse bate-papo, né? E agradecer o pessoal aqui da produção, aqui dos bastidores aqui. Interessante que quem era para fazer a reportagem era eu, quem acabou sendo a se avaliando foi o Marcelo, e eu tô aqui. Mas faz parte de toda essa Exato, dinâmica, faz né? parte de todo o processo. Uhum. Inclusive, eu vou aproveitar, já que a estrutura está toda pronta e que o Marcelo está aqui, Aham. para poder fazer uma avaliação, autoavaliação, né, voltada para aqui. Temos o Rafael, que trabalha com a gente, o Cássio, o Marcelo, e voltada nesse perfil, eu acredito que, assim, hoje, minha maior dificuldade, como já teve alguns vídeos que a gente gravou, tá na frente das câmeras. E a usinaria tem me permitido entrar em contato com inúmeros profissionais que têm esse problema também. Eu vejo, eu presencio que a pessoa chega aqui e fica contida. Eu sou dessas pessoas. E partir para o digital é isso, perder a vergonha, eh, entender que o seu conteúdo pode fazer a diferença na vida das pessoas, entender que a dificuldade todo mundo tem, e o que faz com que a gente passe essas dificuldades, né, ultrapasse essas dificuldades é querer. E Emeline, pegando um pouco desse seu contexto, o que eu vou trazer para a gente? Eu considero hoje a imagem como o maior ativo de um profissional. A função do digital é maximizar tudo aquilo que a pessoa ela representa hoje, com experiência, com suas capacidades, com todo o aprendizado que ela teve da vida, não só nas questões relacionadas às aprendizagens acadêmicas, mas principalmente as suas experiências. Tá? Se a imagem é o maior ativo, ou seja, aquilo que tem mais valor, como é que você está tratando isso hoje? Você deixou esse ativo, né, é, é, jogado em algum lugar, esse diamante, eu trago esse contexto, esse anel de diamante jogado dentro de uma caixinha de joia, está lá guardado para que ninguém veja, ou ele está brilhando em algum lugar e você está conseguindo aproveitar desse seu atributo de valor? Se a imagem, e eu posso pensar, para justificar o meu pensamento, nos profissionais do cinema, né, no, no jogador de futebol, que faz com que os talentos futebolísticos sejam vendidos, né, através do poder da imagem na televisão, nos meios de comunicação. Então, se a imagem é ou o maior ativo que uma pessoa tem, por que isso não está dando dinheiro para ela? Por que isso alinhado à experiência de vida
não está trazendo um benefício maior do que poderia. Porque tantos jovens conseguem fazer isso sem tanta experiência de vida. E a gente sabe disso. Tem muita gente boa que não está publicamente, não tem uma autoridade pública, né? E tem muita gente ruim que tem essa autoridade pública. Então, se preocupar com a imagem e organizar isso, fazer com que perca esse medo, que é o que você falou, né? É um dos objetivos da usinaria. Agora, qual é o meio que a gente encontrou de fazer isso? A gente tem um canal chamado O Livro das Profissões, né? Então já me perguntaram, mas você está vendendo livro? Não. Na realidade, o Livro das Profissões, ele é uma justificativa técnica para que a gente consiga entrar e se expressar visualmente no digital de uma forma que eu atinja algum objetivo. E o meu objetivo é falar sobre as profissões. Eu não falo sobre mim, é alguém que eu trago aqui e entrevisto. Essa pessoa fala das experiências que ela teve como profissional. E se alguém quiser se beneficiar dessa informação, assiste isso no canal do YouTube ou pode comprar o livro. Mas todo esse contexto de entrevistar alguém é a forma que eu encontrei de perder os meus medos e de treinar também essa minha capacidade de falar em público, de organizar a minha imagem pública, de entender quais são os detalhes que eu tenho que me preocupar com a minha roupa, o meu cabelo, eh, eh, Sim. a minha Ele barba. ele se preocupa muito com o cabelo dele. É Só verdade. um detalhe. É o contexto. Parte do meu trabalho, antes dessa entrada, foi trabalhar com a Marília Gabriela, que fez todo o trabalho de consultoria de imagem. Pô, eu tinha um cabelo comprido, cortei o cabelo, falou, Marcelo, você vai cortar o cabelo? Eu falei, não, Marília, ela falou, vai, porque vai passar uma imagem A gente podia melhor. fazer um corte também, agora aproveitando para mostrar o antes do Marcelo, né? Isso, é Seria verdade. interessante colocar o antes para a gente poder entender o que tudo isso fez para que o Marcelo chegasse no perfil organizado. Exato, porque tem aquele ditado antigo que é sobre a mulher de César, né? A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Exatamente. Então, não basta ter todo um conhecimento técnico. Eu preciso parecer que eu tenho esse conhecimento técnico. Por quê? Porque o ser humano é um animal, vamos pensar dessa forma, mas um ser Sim. visual, extremamente visual. Então a gente utiliza da nossa visão para julgar rapidamente se eu devo ou não prestar atenção, se aquela situação é ou não uma situação de perigo, né? Se um alimento é ou não é bom para eu comer. Então a gente é um indivíduo, um ser visual. Então a gente tem que se organizar nesse sentido. Tem que ter medo de uma câmera? Não, ela está ali, tem outra aqui, tem outra lá. Qual que é o medo que eu tenho que ter dela? Eu tenho Mas que eu ter confesso, segurança. mas eu confesso que não é muito fácil eu estar aqui sentada falando, a gente nesse bate-papo, por mais que eu tente fazer descontraído, é uma coisa bem complicada. E eu, Até porque a nossa sim, geração uhum, não vem de uma geração que nasceu com o celular na mão, é verdade. tirando fotos a todo momento. Inclusive, eu vi um vídeo essa semana, a gente tinha a possibilidade de tirar 12 ou 24 fotos. E das 12 ou 24, metade se queimava. É verdade, Mili. Então, dentro disso, agora mais contraída, dessas 12 ou 24, metade queimava. E a gente só via depois da revelação. E ainda tinha aquelas fotos que eu tinha que jogar fora porque ficaram horríveis, Ficava péssimo. né? Ou borrada, ou sem foco, ou foram inconvenientes. Hoje não. Hoje é uma metralhadora de foto que você tira e você escolhe aquela melhor que você quer. Você tira 485 fotos para escolher uma. Antes a gente tirava uma e esperava que dava certo. E aí você veja, eu tenho um ambiente preparado para fazer com que você perca o seu medo. Um ambiente preparado para que você atinja o melhor potencial do uso da sua imagem. Estratégias de entrada no digital organizada e com custos acessíveis. Um conhecimento técnico de uma empreitada, de uma empresa organizada. Né? Estratégias e profissionais consolidados que vão participar com a gente um trabalho de equipe, por que não começar hoje? Exato. Então, Até essa pergunta porque, que eu me faço. Né? até porque, assim, a gente sabe que precisa entrar no digital. A Uhum, gente sabe a importância e a credibilidade que tudo isso traz. perfeito. Só que qual que é a receita? Por onde que eu começo?
Ah, eu preciso de oratório, eu tenho vícios, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ok, mas como que eu vou começar aonde? Hoje em dia, para você conseguir um professor de oratória, é online, você tem o contato, mas aonde? Eu tenho um professor qualificado que entregue o que eu preciso fazer. E é fácil você saber assim, ah, eu preciso fazer, mas como que eu começo? É pela oratória? É pelas redes sociais? É pelo produto final? Então é interessante a usinaria por isso também. E nesse sentido, vou trazer o meu exemplo. Na faculdade de Publicidade e Propaganda, semestralmente, nós tínhamos que apresentar uns projetos na frente, no palco. Cara, ninguém gostava de fazer. É, eu sou uma das. É. É. E eu queria fazer aquilo. Aquilo me dava medo de tremer a perna. De verdade, falar em público, muitas vezes acontece isso. Hoje eu não tenho mais. Mas como que eu perdi se eu tinha? Eu me propus a enfrentar o meu medo. Eu treinei isso. Mas como que você treina? Você não treina no quarto. Você treina se expondo. Então, a gente tem esse meio de exposição para poder treinar de forma sem peso, certo? Para que a gente fique apto a transparecer publicamente o nosso próprio significado como profissional que a gente é hoje. Então, você é um profissional top, é verdade. E você consegue se comunicar publicamente como esse profissional? Não. Eu pareço uma criança me comunicando, ou um adolescente, né, do ponto de vista de comparar que um adulto é aquele pessoa com quem a gente deveria ter as habilidades de comunicação pública. Então, a gente tem que treinar, né? Então, o ser humano tem essa grande vantagem. Ele não nasce pronto. Ele nasce adaptável a qualquer contexto. Então, o que vai fazer com que ele se adapte? As experiências, os hábitos, o meio que ele está inserido para que ele consiga se adaptar. E aqui é um ótimo meio. Eu tenho amigos que já organizaram seus próprios cursos, gravaram as suas aulas e ainda não publicaram. Por quê? Medo. Como? Medo. Medo. E um outro ponto que eu trago é ambiente. O ambiente, ele é definidor das nossas ações. Então, algumas teorias vão falar que o homem é produto do meio. Então, o meio que define como é o ser humano. Não é uma regra geral, mas ele contribui muito para que a gente se desenvolva mais ou menos. Eis aqui um ambiente em que a pessoa está preparado para que a pessoa se desenvolva nesse sentido, de uma entrada organizada no mundo digital. Faça o seu infoproduto, perca o seu medo, se organize visualmente. E outra coisa, por mais que eu tivesse esses treinamentos lá na época da minha faculdade, quando eu comecei aqui, trouxe a Ana Cecília a consultora que faz a consultoria de comunicação oratória, tem 14 anos como apresentadora de TV. Ela fez uma análise depois, né, pegou os vídeos e fez uma análise técnica do que eu precisava corrigir, quais os exercícios de vocalização para esquentar as cordas vocais, ou para melhorar a minha dicção, ou para diminuir os vícios, ou extinguir os vícios de linguagem, né, e a compreensão de olhar para uma câmera e falar com ela, imaginando, por exemplo, alguém ali atrás, né, me orientasse numa melhor proposta de falar, não só para o público, mas para a câmera também. Então, o ambiente faz a diferença. Ah, mas como assim, Marcelo? Se você te jogar na água, você tem que saber nadar, senão você morre. O ambiente faz a diferença. É isso. Se você é na sua casa confortável, assistindo um filminho e comendo uma pipoca, você vai ali fazer uma academia? Vai puxar um ferro? Não. Você tem que ir para academia, tem que sair para a rua fazer o treino. Então, o ambiente te faz. É o ambiente que facilita os processos e as rotinas de aprendizagem. Obrigada, Marcela, aprendi muito, tem sido muito enriquecedor e ficamos por aqui.